Atenção, mulheres, eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Neste próximo dia 22 de abril, vai ser uma sexta-feira, nós vamos ter um café. Gente, é uma grande novidade. Café com as mulheres de fé. Então, às 3 horas da tarde, lá no Átrios Recepções, nós estamos esperando você. Não perde por nada. Olá, estamos de volta. Que bom que você nos esperou. Nós estamos falando sobre cura das emoções. E nós estávamos falando aqui sobre a fé, sobre o cuidado de Deus, que a gente deve confiar nesse Deus que é tremendo, que é maravilhoso e que cuida de nós. E o testemunho que eu queria contar, certa vez, Valéria e Maísa, eu estava em casa e um passarinho entrou aqui dentro de casa. E ele subiu nas escadas e ficou perto do quarto. E eu e Vinícius ficamos preocupados em como tirar esse passarinho de dentro sem ele se assustar, sem machucá-lo, porque ele era novinho. E quando a gente tangeu o passarinho sumiu. Sumiu, que eu não sei como foi que ele sumiu. De repente a gente desce, vem aqui para a sala. Ele estava em cima na escada e a gente desceu para a sala. E haja a gente procurar esse passarinho e não encontrava esse passarinho. Gente, acontece que eu fui dormir pensando, Senhor, o Senhor diz na sua palavra que cuida dos passarinhos. Mas será que esse passarinho morreu e vai morrer aqui em casa? Não, Jesus, eu não quero que esse passarinho morra, mas a sua palavra, e o que vinha no meu coração era, mas a minha palavra diz que eu cuido dos passarinhos. E eu ficava perguntando, Senhor, e ele vai passar a noite toda sem ter água? Aonde é que ele foi? Será que ele bateu a cabeça? Será que ele se machucou? E aí, Deus falou grandemente comigo nessa noite, mas muito mais ele falou no dia seguinte. E eu fui dormir preocupada e orei pelo passarinho. Tu acredita que eu orei? Orei pelo passarinho. Jesus, cuida do passarinho, porque o Senhor vai falar comigo. Que o Senhor cuida, né? Cuida de nós através da sua palavra. E aí, quando foi pela manhã, que eu desci aqui, aí eu conversei com a menina que mora comigo e eu disse, Iraci, você escutou alguma coisa? Aí ela disse, desde cedo que tem um passarinho aí escondido, eu não sei onde é, que fica o tempo todo cantando e ele está cantando. Ele parou agora quando você desceu. Eu digo, meu Deus, Deus estava cuidando a noite toda do passarinho. E aí, quando foi à tarde, ao meio-dia que eu cheguei para almoçar, o passarinho tinha conseguido sair, outros coleguinhas, é muito interessante, vieram pegar ele e ele saiu com muita dificuldade pela porta e voou e foi embora. E aí foi quando Deus falou comigo, minha filha, por que você se preocupa tanto com certas coisas? Você viu que a noite inteira você nem viu o passarinho, você não viu aonde ele estava. Você não tinha condições de cuidar dele porque você não sabia onde ele estava. Mas eu passei a noite cuidando daquele passarinho. É assim que eu faço com você. E é assim que eu faço com os seus. Eu cuido deles mesmo quando você não vê. E é isso que Deus quer falar ao nosso coração. Deus cuida de nós, Valéria e Maísa, mesmo quando a gente não está vendo. Deus está cuidando, Deus está alimentando, Deus está dando livramento para que ele possa voar. Então, essas ansiedades e essas preocupações, que foi o que aconteceu com Sara, Sara perdeu muito tempo, porque Sara cometeu inclusive um erro. E, Maísa, esse erro eu queria que você falasse sobre ele, porque a gente estava comentando aqui, o erro de Sara foi por conta que ela não esperou e não confiou em Deus, não é isso? É verdade. A questão da ansiedade. Sara, ela ansiosa, não vai dar certo. Abraão, que era o esposo dela, Abraão, você está vendo que não vai dar certo esse negócio. Então, vamos dar uma ajudinha, né? Às vezes a gente tem essa questão dessa ajudinha, né? E ela pegou a serva dela e... Por não confiar, né? Por não confiar em Deus, vai ser, através da minha serva, a promessa vai se cumprir. Através da minha serva, vou ter um filho que ele vai nascer nos meus joelhos e ele vai ser meu. Né? E ela falou dessa forma, e dessa forma ela agiu, e Abraão concordou, e a serva teve um filho.
Mas a consequência disso, né, até hoje temos, né? Até hoje. É uma consequência assim eterna, né? Até hoje temos, né? Mas o que aconteceu? Essa serva se achou a dona da casa e tudo ficou complicado, porque e agora? Como é que ia resolver esse problema, né? É que, na verdade, ela tinha direito, não é? Ela era a mãe Ela do era a menino, mãe do de uma filho. certa forma, ela estava ali no direito dela, mas foi Sara que ocasionou Foi todo esse ocasionado, problema, né? Com um problema sério, né? E no final das contas, o que aconteceu? A promessa chegou um dia, chegou na porta, É verdade. né? E agora, 2 filhos. 2 filhos, a promessa está lá, que Deus prometeu o Isaac, o riso, né? A alegria entrou na casa dela através de Sara, como Deus prometeu. Tudo do jeito que Deus falou. Assim né? como Deus prometeu também a você, né? O que Deus prometeu, na palavra de Deus são muitas promessas. Você acha, Deus não falou comigo assim, na palavra de Deus tem muitas promessas que é para você, que é para nós, né? E Ele prometeu que ia cuidar de você, né? Que vai estar. Para que tanta ansiedade? Para que tanta perturbação? Para que fazer coisas que não é para você fazer. Se esse momento é para você ficar parada e esperar que Ele vai conceder. E nessa questão, a criança e a mãe teve que tirar da presença deles, né? Para que a promessa crescesse livremente, né? Deus cuidou também daquele menino, fez dele uma grande nação, mas até hoje temos aquela questão de Israel com a outra tribo se ainda engafinhando, aquela briga toda, né? Mas por causa de uma consequência de uma ansiedade que não foi feita da forma que era para ser feita, né? Então, muitas coisas a gente faz, né? Por causa dessa ansiedade que vem no nosso coração assim e ocasiona coisas piores, né? E Deus está pedindo para você assim, fique calma, espere um pouquinho, entrega, confia, espera, tenha fé, vai chegar. Não é da forma que você quer, é da forma que Ele quer para você. Ele tem caminhos maravilhosos, caminho de milagres para você, né? Verdade. E você vai ver o que é receber a promessa de Deus no tempo certo. É verdade, que é o tempo perfeito. Então, essas ansiedades, né, no caso de Sara, como já foi muito bem colocado aqui, então no caso de Sara, o que era que era para Sara fazer? Sara era para esperar, era para confiar e era para aguardar esse tempo. Então essas ansiedades, Valéria, elas trazem realmente muita confusão, não é? Porque tem muita gente que hoje está muito ansioso porque acha que o futuro, Deus não vai cuidar do seu futuro. E claro que Deus vai cuidar. É claro que Deus está preparando algo para que você esteja muito melhor do que o que você está hoje. É só você se basear você pegar a palavra que ela é para você, a promessa que é para você. E aí eu queria que Valéria falasse no âmbito realmente da psicologia, porque a palavra de Deus, ela é tudo, Jesus é tudo em todos. Então eu queria que ela falasse um pouco sobre como ser curada dessa ansiedade e o que é essa ansiedade, como ser curada dela, o que é que você pode fazer para que você encontre essa cura, Valéria? Ansiedade realmente é um sentimento que todos nós temos, todo ser humano. Ele tem, de alguma forma, fica ansioso. Ou, né, vou fazer uma prova, eu estou preocupado, né? E é normal a gente, em algum determinado momento que a gente vai viajar, será que vai dar certo? Isso aí é normal, a gente ter essas expectativas, isso é normal. Passa a ser anormal quando, por exemplo, eu estou me organizando para viajar e aí eu já começo a não dormir e fico criando 1000 fantasias na minha cabeça de que, será que vai dar certo? E se acontecer isso? Aí você fica botando. Então isso já saiu do padrão da normalidade. E já entra no quê? Numa crise de ansiedade. Você já está com crise de ansiedade, né? Criando expectativas exageradas em cima daquilo que você está vivendo. Foi o que aconteceu com Sara. Sara, ela criou, como para ela estava demorando, então ela começou o quê? A desacreditar, porque o que é que a ansiedade faz? É exatamente isso. Quando eu tenho as minhas crises de ansiedade, eu começo a não acreditar mais naquilo que eu estou esperando. Eu perco o quê? A minha fé. E o lindo é que, independente do que Sara
dessa falta de fé de Sara, Deus continuou sendo fiel. Exato. Porque Ele Deus, continuou o sendo problema não fiel. está em Deus, É o problema isso, está em verdade. nós, né? Verdade. Esse é o grande problema. verdade. Somos nós que somos imperfeitos e aí entramos em dúvidas e aí começamos a não acreditar quando a coisa está difícil. A coisa está difícil porque a gente tem que olhar o propósito que Deus está nos permitindo. Por que está difícil? O que é que Deus está Nos trabalhando tratando, comigo, né? Nessa dificuldade? Então é isso que a gente tem que olhar, porque quando a gente olha assim, o que é que acontece? Vai a nossa fé lá para cima e a ansiedade baixa. Quando eu estou vendo que Deus está tratando comigo disso e que vai acontecer. Pode demorar o tempo que for, mas vai acontecer, porque vai acontecer no tempo de Deus, não no meu. Isso. Né? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode começar a ter mais intimidade com Deus. Eu, como psicóloga e como evangélica, né? Como cristã que sou, que acredito no poder de Deus, eu lhe digo, a gente pode tratar as nossas emoções quando? Numa terapia, quando eu não consigo mais controlar essas minhas emoções, essas minhas ansiedades, quando eu não consigo parar e dizer assim, não, eu vou me acalmar porque eu vou confiar em Deus. Se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Por exemplo, geralmente quando eu vou viajar, né, eu oro, eu digo, Senhor, tá aqui a viagem, a gente tá com programação para tal lugar, mas eu só quero ir se for da tua vontade. Sim. Se não for da tua vontade, que o Senhor bote um obstáculo na hora, nem que eu esteja lá dentro do avião e o Senhor bote um negócio aí para não viajar. Agora, eu vou relaxar, porque tem gente que tem medo de avião e acha que o avião vai cair e pode acontecer. Cria mil coisas, né? Que é o que a ansiedade leva. Cria mil coisas que você perde a vontade de viajar, você perde a vontade de fazer aquilo que você está, né, sonhando. Por quê? Porque chega o medo. E o medo é o quê? É por causa da ansiedade. Então veja as consequências que tem quando você permite que a ansiedade tome conta de você. Né? Ao passo que quando você, olha como é diferente quando você diz assim, eu vou me acalmar, eu vou esperar no Senhor. Isso aqui está para acontecer, não aconteceu até agora, então por que não é a vontade dele? Eu vou agora fazer assim, porque isso aqui eu estou vendo que não é. Então quando eu ajo com tranquilidade, quando eu ajo com a minha fé, com a minha esperança em Deus, tudo dá certo. Agora, se você já está numa situação onde você fica tremendo, você não consegue respirar, você vai para o hospital, porque tem crises de ansiedade, vomita, o estômago tem diarreia, porque isso são tudo sintomas de ansiedade. A pressão sobe, não é? A diabetes está lá em cima, tudo emocional, gerado pela ansiedade. Então, quando isso acontece, então eu quero aconselho duas coisas. Primeiro, procure buscar a Deus, porque você não está buscando como deveria buscar. E segundo, procure uma ajuda de um profissional, porque aí ele vai trabalhar com você, né? O ideal é que você vá no psicólogo, porque o psicólogo ele faz uma entrevista, analisa como é que está seu nível de ansiedade, se só com a psicoterapia e com você buscando ao Senhor, isso vai resolver, vai lhe acalmar e você vai sair dessa transtorno de ansiedade e vai passar a ser uma pessoa normal, como a gente tem uma ansiedade normal. Ou você tem que ir lá, o psicólogo vai encaminhar você para um psiquiatra, se for o caso de você precisar tomar uma medicação, ou seja, o nível de ansiedade já está muito grande, que já está gerando transtorno de ansiedade, que é o perigo para as doenças, como depressão e outras. Né? O tempo está terminando e eu vou encerrar por aqui, Sandra. Ai, gente, que maravilha, não é? Então, nós estamos aqui falando sobre cura das emoções. É importante você entender que Jesus, ele é a nossa cura. A própria psicóloga falou aqui, vocês viram, a primeira coisa, o primeiro caminho é busque a Deus. Abra o seu coração para Deus. Você tem lido a palavra? Você tem buscado a Deus? Leia a Bíblia, procure entender quais são as promessas de Deus que Ele tem na sua vida. Porque o antídoto dessa ansiedade é a fé e a confiança em Deus. Tá bom? Então, um beijo no seu coração. Até o próximo sábado, se Deus quiser, e estaremos de volta com vocês aqui.